Você pode estar pensando por aí que criatividade é coisa para artista, né? Se questionando em que momento da sua vida você se considerou uma pessoa criativa. Hoje nós vamos falar sobre uma criatividade simples e possível no cotidiano. Vem comigo! Salve, gente boa! Que alegria ter vocês por aqui. Esse é o Calma, o nosso momento semanal de cuidar da alma. Eu me chamo Samila, vocês podem me chamar de Sam, e eu compartilho por aqui inspirações, conhecimentos, e nessa semana nós vamos falar sobre criatividade no cotidiano. Como despertar essa criatividade natural que existe na gente, nas nossas vidas. E para o nosso papo fluir suave hoje, eu proponho uma prática diferente. Um momento de respiração consciente, uma visualização criativa, bem rapidinho. Se vocês se sentirem confortáveis, fechem os olhos, respirem profundamente. Três vezes. Mais uma. Deixem vir a tela mental de vocês o que no momento desejam criar. Eu peço que não racionalizem muito, que permitam mesmo que surja, que apareça de dentro o que está vivo em cada um de vocês. O que vocês desejam criar? Sejam hábitos, sensações, sejam projetos. Tanto faz se for algo imaterial ou material, já que a criação é quando a gente tira lá da nossa subjetividade e coloca aqui na prática, na vida. Respirem, visualizem, prestem atenção. Quando se sentirem confortáveis, lentamente abram os olhos. E eu peço que pausem o vídeo, peguem um papel, uma caneta, um lápis, se possível, e anotem o que veio, o que surgiu e se mostrou vivo aí dentro. Anotaram? A partir disso, eu queria conversar com vocês sobre criatividade como a capacidade de criar, que é algo inerente a todo ser humano. A gente cria o tempo todo, começando pelos nossos pensamentos, pela nossa capacidade de imaginar e a nossa capacidade de expressar isso das mais diversas formas. A gente costuma vincular a criatividade às manifestações artísticas, que são uma das formas mais ricas mesmo de manifestação da criatividade. Como eu falei no vídeo anterior, a arte-terapia fala sobre utilizar as expressões criativas não através da técnica para criar coisas belas, mas para expressar a nossa alma, no sentido do nosso inconsciente, trazer os símbolos que estão lá presentes e com isso permitir que a gente se conheça melhor, de uma forma mais integral e também estimular a nossa criatividade. Mas hoje eu queria falar, para além disso, outras ferramentas, outras técnicas, outros estímulos que nós podemos aplicar nas nossas vidas para aguçar essa criatividade, que vai além de criar coisas artísticas, mas vai de todo tipo de criação que a gente estabelece na nossa própria vida, abrindo espaço para ampliação de percepção, para o surgimento de ideias novas, ideias que podem solucionar questões, que podem também nos permitir enxergar novas possibilidades, abrir caminhos mesmo para viver de uma forma mais interessante, mais colorida, mais criativa. A primeira coisa que nós podemos fazer para aguçar a nossa criatividade é cuidar de nós mesmos.
é estimular, antes de mais nada, o autocuidado. Prestar atenção em como eu estou me relacionando comigo, com o meu corpo, com a minha mente consciente, inconsciente, com a minha integralidade. E existem práticas muito simples, como se conectar à natureza, fazer uma caminhada, sair um pouco do tecnológico ou do cotidiano corrido e se permitir mesmo entrar em contato com o que está ali presente, com o que é natural e com o que é natural dentro da gente. Isso é um canal aberto para que a criatividade possa emergir. E o que anda formando o seu repertório de inspirações pessoal? Com quem você tem se conectado? Quais são os grupos que você tem se conectado, dialogado? O que isso tem te estimulado? O que você está lendo, assistindo, colocando a sua atenção, a sua energia? E o que tudo isso estimula em você? Quais são os aspectos que ficam mais aguçados? É bom parar para prestar atenção nisso também. Inclusive, se está havendo espaço para o silêncio, para o descanso mental, para a não necessidade de estímulo à criatividade. Porque muitas vezes a criatividade mora justamente no deixar fluir, deixar ser, se permitir descansar, corpo, mente. E aí a gente já falou de práticas de descanso em alguns momentos, mas isso também é relativo e é algo que a gente precisa prestar atenção a partir da autoobservação. Se meu descanso mental acontece quando eu estou fazendo uma meditação, ou quando eu estou fazendo exercício físico, ou quando eu estou permitindo me desligar de tudo, me conectando à natureza. Cada um tem a sua forma e é válida. O importante é se observar. Inclusive entender que o conhecimento ele é muito importante, mas o silêncio que vem também após o conhecimento pode ser justamente o momento de insight, que a gente vai ter clareza sobre alguma coisa, que uma ideia vai surgir, que conexões vão ser feitas na nossa mente a partir de tudo que a gente se conectou e formar alguma coisa própria, nossa. E isso pode estar vinculado a projetos, a ideias de criação, mas pode ser também a criação de um estilo de vida, um reconhecimento, uma identificação, compreender algo que já estava vivo aqui dentro da gente, mas que a partir de um estímulo externo conectado às nossas motivações, os nossos movimentos internos, criam alguma coisa e a gente entende. Agora eu vou falar de algo também que é importante, que eu não faço tanto assim. Existem tempos e tempos também. Tempos que a gente está mais aberto para as coisas e outros que já se torna um pouco mais difícil. Mas o que seria fazer coisas diferentes? Andar por caminhos diferentes? Conversar com pessoas que talvez você não tenha o hábito, aparentemente não seja interessante, e buscar todos os estímulos assim de coisas diferentes de fato, para a gente ampliar o nosso repertório, furar um pouco a nossa bolha ali também, pessoal. Então é importante estimular os nossos interesses naturais, mas também é importante estimular coisas diferentes para a gente não ficar numa mesmice. E a criatividade vem justamente dessa multiplicidade, dessa possibilidade de experienciar. Existem algumas técnicas que, utilizadas no cotidiano, estimulam ainda mais a nossa criatividade. Agora é importante lembrar que o estímulo à criatividade não é para a gente se tornar refém de produtividade, que a criatividade é naturalmente cíclica como todas as outras coisas da nossa vida. Então existem momentos mais criativos, outros momentos não tão criativos. Para a gente gerar um pouco mais de constância nisso tudo, existem essas técnicas que podem ser utilizadas, como a escrita criativa, a escrita terapêutica. Elas são diferentes, mas também podem ser mais ou menos a mesma coisa. Ter um diário, por exemplo, um diário que a gente pode anotar as nossas percepções do cotidiano, o que veio a nos inspirar, desabafar também, anotar insights, se possível até além da escrita, trazer recortes, colocar lembranças, coisas que vão estimular outras
outras partes sensoriais da gente, faz uma diferença. Inclusive tem um livro, é O Caminho do Artista. Eu vou colocar aqui a referência do livro e da autora. E ela traz técnicas muito bem aplicadas, até falando assim, quantidade de páginas, já mais criterioso, assim, porque ela tem uma metodologia, mas utilizando essa escrita criativa como uma forma de abrir esse canal mesmo. Porque acaba que existe uma, uma força estruturante dentro disso, que a gente consegue, a partir dessa escrita, ter mais clareza, se enxergar com mais facilidade. É um caminho de autoconhecimento também. E existem muitas práticas que estimulam o nosso autoconhecimento e, de forma concomitante, a nossa criatividade. E eu não poderia deixar de reforçar o quão significativo são as atividades artesanais. Tudo que a gente estimula através das mãos, do corpo, permitem o que chamam de estado de flow, de fluxo. É como se a nossa criatividade fosse canalizada, nossa atenção fosse colocada mais no presente. E aquilo ali permite que os pensamentos excessivos se reduzam mais e a nossa presença mesmo exista. E isso abre um espaço de criatividade tanto naquele momento quanto posteriormente. Assim também são outras técnicas envolvendo o corpo. A dança, por exemplo, coloca a gente nesse estado de fluxo, quem gosta de dançar, mas como eu já disse, é necessário encontrar atividades que façam sentido para a gente, que a gente encontre esse prazer no realizar. Uma técnica bem conhecida, bem gostosinha, bem fácil, que ninguém vai poder falar, eu não tenho capacidade criativa, ou eu não tenho nenhuma técnica artística, é o quadro dos sonhos. O quadro dos sonhos é utilizado em muitas vertentes aí, mas a gente vai falar aqui com um formatinho muito pessoal, muito íntimo. Por exemplo, a gente pode fazer no digital, mas se for no analógico, nas mãos ainda é mais gostoso. Procurar imagens que dizem respeito a sonhos. Sejam esses sonhos de coisas que a gente quer materializar, concretizar, sejam sensações também subjetivas. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu adoro café com bolo, me dá uma sensação de paz. Pisca-pisca me lembra épocas festivas assim que eu gosto particularmente, mas que outras pessoas não podem não gostar. Então a gente tem que olhar para o nosso movimento interno. O que é que eu gosto? O que é que me faz bem? Olhar, reconhecer, estimular de forma sensorial. E aí buscar fazer recortes e construir um quadro dos nossos sonhos. E quando a gente olha para aquele quadro, estimula esses movimentos internos de paz, de alegria, de criatividade. Então, o quadro dos sonhos, ele tem essa proposta da gente projetar ali, né? Tanto o que estimula coisas boas dentro da gente, quanto o que nos estimula a seguir um caminho para concretizar alguma coisa, materializar. Existem outras técnicas também, inclusive uma técnica que eu não tenho um conhecimento muito amplo, vi assim de forma bem básica no curso de arte terapia e também nos cursos que eu fiz com um especialista na área do Soulcology. E aí, espero que tenha falado de forma correta. Vou botar aqui na descrição para que vocês possam pesquisar e, se não estiver correto, escutar de forma correta. Mas é uma técnica que é utilizada justamente para olhar os símbolos também que surgem de dentro da gente. Então, a gente vai pesquisando imagens que nos despertam da maneira que for e vai para dar significado para essas imagens depois, a partir de uma análise e de uma guiança profissional, técnica. Então, eu acredito que não é algo que se faça assim de forma banal, mas busquem informações a respeito. Eu estou pincelando só aqui um conhecimento, mas a proposta mesmo, como se fosse um dever de casa, é o quadro dos sonhos. Inclusive,
farei para mim, porque olhar para o que a gente almeja também nos conecta com nós mesmos. Porque o cotidiano, o dia a dia, faz a gente balançar bastante. Mas quando a gente olha para o que nos nutre, aquilo ali dá força para viver, para seguir, para acreditar. E para finalizar o vídeo de hoje, eu gostaria de fazer um link com o vídeo da semana que vem. Por quê? Nós vamos falar sobre planejamento de uma forma criativa, natural, um planejamento próprio, sabe? Orgânico. E daí eu queria deixar indicação de 2 livros. O primeiro, eu já deixei, na verdade, são 3. É O Caminho do Artista. O segundo é A Grande Magia, e o nome das autoras vão estar aqui. Esses 2 são livros produzidos por mulheres. E o terceiro por um homem, que é Roube como Artista. Por que eu estou falando isso? Porque para a gente planejar, primeiro a gente precisa sonhar. Planejamento não vem do nada. Vem dos nossos sonhos internos, vem dos estímulos externos também e dessas conexões que acabam desembocando em alguma coisa que a gente projeta, construir e criar. E daí o autor do Roube como Artista fala sobre a importância dessas múltiplas referências e como surge algo novo, próprio, a partir disso, do que vem de fora também. Como eu já falei nesse instantezinho, tem coisas vivas dentro da gente que às vezes a gente não sabe nomear, ou às vezes a gente não sabe canalizar. E quando a gente tem referências importantes, algo muito novo e próprio pode surgir. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Tudo parte de algum lugar. Por isso a história, por exemplo, é tão importante. Quando a gente estuda história, entende que nada surgiu do nada. Existe uma palavra que eu aprendi no curso de psicologia recentemente. Zeitgeist, que é o espírito da época, o que estimula ao nosso redor e aí permite que aquilo seja canalizado e exercido por um indivíduo. Existem diversos fatores que fazem com que uma ideia, que algo novo venha a surgir. E nada nunca é exclusivamente novo. É uma junção de muitas coisas que já existiram e que vem com uma nova roupagem ou com aspectos, sim, inéditos. E daí, o livro, como é o nome? A Grande Magia, que também eu vou colocar aqui. A autora ela fala que todas as ideias elas já existem. Não é nem que já existem, elas existem e elas buscam formas de serem canalizadas e materializadas. E nisso a gente pode estar pronto para receber essa ideia e colocar no mundo. Ou não. E se nós não estivermos, a ideia vai passar e vai para um outro lugar, mas ela de alguma forma vai passar a existir. É como se fosse o momento da ideia existir. Eu acho isso muito interessante, não é uma coisa com embasamento científico, mas é uma ideia que faz sentir, e se faz sentir, para mim faz sentido. E para vocês? Com isso a gente fica por aqui hoje, até semana que vem.